Oi, gente. Pois é, o Lula está indicado ao Nobel, foi condenado novamente agora pela questão do sítio de Atibaia. Teve um youtuber que disse que Stalin ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz, o que é mentira. Stalin foi indicado 2 vezes, mas nunca ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, então vamos falar um pouquinho de Prêmio Nobel, de Moro, de Lula no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras falando de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais, do ponto de vista político e filosófico. Vamos por partes. Primeiro, essa indicação de Lula ao Prêmio Nobel é meio que óbvio que é uma forma de exercer pressão internacional sobre o caso do Lula, que é um caso, no mínimo, muito polêmico, se a gente for bem generoso. E é muito polêmico, o motivo talvez principal é que o juiz inicial do caso do Lula, quem estabeleceu o precedente, e os juízes tendem a ser muito corporativos e tendem a se proteger, né, entre si, foi comunicado que participaria do governo Bolsonaro, não é? E acabou assumindo um posto no governo Bolsonaro. Isso antes do resultado do primeiro turno, por isso que ele soltou, existe uma especulação que ele soltou a delação do Palocci por causa disso, o que é uma especulação bastante bem fundamentada, embora não dê para ter certeza. E o Moro, desde o início, pelas suas falas mais performáticas e tal, parecia estar caminhando uma carreira política, não é? Então isso leva a crer que o julgamento do Lula era muito enviesado, para dizer o mínimo. Eu não sou advogado para julgar as provas do caso do Triplex ou do sítio de Atibaia, mas nunca me pareceram muito boas. Eu tenho até uma discussão com um inscrito que mandou para mim material sobre isso, e eu olhei o material, li os relatórios da polícia e tudo mais, com tudo que eles encontraram lá, e eu não vi nenhuma evidência que me movesse da ideia de que se eu tivesse um amigo e esse amigo tivesse um sítio e minha família fosse lá com bastante regularidade, eu colocaria um monte de coisa minha lá. Eu comecei a me lembrar de uma ex-namorada que eu tive, que tinha roupa dela lá, tinha shampoo, tinha um monte de coisa dela no meu apartamento onde eu morava com minha mãe. Quer dizer, isso antes de eu estar morando, eu vim morar aqui com minha esposa, né? Mas na época que eu estava com minha mãe, e eu me lembrei disso. Então, e se fosse usar essas evidências, supostamente ela estava morando lá, só porque ela passava os fins de semana lá e tinha muitas coisas dela lá. E tinha muitas coisas, tinha até brinquedo do cachorro. Mas ela não morava lá, e a casa não era dela, da minha ex-namorada. Então todas as supostas evidências que usam no caso do sítio de Atibaia, eu olho para a minha própria vida e nada bate, né? Não tem uma coisa que me convença. E se foi feito, como parece que foram feitas reformas para agradar o Lula, teriam que provar que o Lula e a família dele e tal sabia que não seria cobrado, que não seria pago e tal. E aí começa a ficar uma coisa mais complicada. Isso significa que Lula não sabia do mensalão, ou que Lula não sabia do petrolão, essas coisas assim? Não, se eu fosse colocar na probabilidade, eu acho até que provavelmente ele sabia de algumas coisas dessas, ou pelo menos sabia que tinha coisa errada ali. Mas a grande questão da nossa lei é que para condenar alguém você precisa ter provas, não basta achismo. Entendeu? E as provas que foram mostradas para mim, que sou um leigo, não sou advogado, não me julgo como uma pessoa mais competente para avaliar essas questões, nisso eu sou bastante humilde, mas nunca fui absolutamente convencido. O que eu fui convencido, como observador político, é que o Moro e a juíza que o substituiu me pareciam claramente politicamente motivados. Não é? Aí vão dizer que foi julgado em outras instâncias e também não caminhou. Isso é verdade, mas eu lembro sempre do corporativismo da categoria dos juízes e especialmente de como Lula é uma figura política
controversa dentro do Brasil e que, enfim, isso me parece que motiva muito do que está envolvendo isso daí. Né? Quer dizer, as evidências, por exemplo, me parecem muito mais fortes com relação ao Flávio Bolsonaro, com relação ao Queiroz, e está todo mundo andando aí. Né? Bolsonaro teve um ato de racismo, para mim, absolutamente claro, chegou ao Supremo e foi absolvido. Quer dizer, enfim, numa votação que não foi absoluta, mas enfim, acabou não progredindo, né? E eu discordo radicalmente. Para mim, ele dizer que quilombola não serve nem para procriar é uma declaração racista. Enfim. E ele fez elogios a torturador, que é previsto na nossa Constituição também como crime. Né? Então, ele poderia ter sido processado por isso daí. Mas o caso do Lula e do Moro, para mim, fica muito nebuloso por causa das questões políticas envolvidas. A indicação do Lula para o Prêmio Nobel, como eu disse, é um instrumento para a pressão internacional no caso do Lula. E a situação no Brasil não está normal. Quando um parlamentar eleito não se sente seguro, e você pode culpar Jean Willis, que é um declarado inimigo da família Bolsonaro, quando começa a se descobrir que a família Bolsonaro tem conexões com milicianos inclusive envolvidos no assassinato da Marielle Franco, companheira dele de partido. Quer dizer, não dá para responsabilizar o Jean Willis do Jean Willis não querer virar Marte, não é? Eu entendo totalmente ele e penso que ele pode ter pensado não só nele, mas na família dele. Por exemplo, se fosse comigo, eu não pensaria só em mim. A minha morte poderia gerar o sofrimento da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Eu não quero ver esse povo sofrendo, as pessoas que gostam de mim. Então eu iria querer me proteger também para proteger a minha família, não só do sofrimento, mas da possibilidade inclusive de violência. Porque ficando aqui e atacando aqui, eles estariam no fogo cruzado. Não é? Tentando me acertar, poderiam acertar eles. Me parece que é muito do que o Jean pensou. A questão do Prêmio Nobel. Bem, vamos falar do bobo do Nando Moura. Né? Que o Nando Moura disse que o Stalin tinha vencido 2 vezes o Prêmio Nobel e ele parece que não sabe a diferença entre ser indicado e vencer. Espero que tenha aprendido depois do ridículo dessa declaração. Né? Ele que claramente não pesquisa as coisas antes de falar. Não faz nenhum tipo de investigação. Stalin foi indicado porque ajudou a finalizar a Segunda Guerra Mundial. Então, naquela época, fazia um certo sentido mediante a isso. Só que a sua indicação não prosperou justamente por causa das acusações de violação de direitos humanos, de violência contra o seu próprio povo, de falta de liberdade na União Soviética. Enfim, era o Putin da época, mal comparando. Então, fez violência contra opositores, mandou matar um monte de gente. Isso daí era sabido e por isso que não prosperou essa indicação, embora teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial, que na verdade eu acredito muito mais no papel, aí é uma generosidade minha, não ao Stalin, mas ao povo russo, que aos milhões morreram para derrotar o exército nazista. O povo russo, eu tenho assim muita solidariedade, porque acho que a humanidade deve muito ao povo russo naquele momento. Foram muitas perdas de vidas para garantir que o mundo não ficasse sob o domínio nazifascista. Né? Inclusive eu vou fazer um vídeo por que para esse pessoal o nazismo tem que ser de esquerda. Acho que faço hoje de noite, se tudo der certo, se não amanhã, porque eu já elaborei uma hipótese que acho que tem um alto grau de probabilidade, porque há muito tempo atrás Nando Moura, Olavo de Carvalho, o MBL, esse povo tem feito essa coisa de fascismo e nazismo, são de esquerda. Eu acho que eu descobri o motivo dessa história aí. Não é assim nenhuma grande revelação, acho que muitos de vocês podem ter tido uma hipótese semelhante, mas eu vou tentar explicar isso daí em um vídeo. Agora, sobre o Nobel do Lula e sobre tudo que está envolvido aí, me parece claro
cada vez mais claro, que por mais que a gente tenha dúvidas sobre a questão do mensalão e do petrolão, se ele sabia ou não, qualquer tipo de julgamento sobre o Lula tem que ser com base em provas, e as cortes brasileiras estão se tornando cada vez mais difíceis de você confiar para esse tipo de julgamento. E eu acho que a estratégia agora, a estratégia antes, quando a Haddad ainda tinha esperança de ganhar, era usar o julgamento na ONU para libertar o Lula, para dar o perdão aqui com base no julgamento da ONU. Como o julgamento na ONU não vai ser suficiente no governo Bolsonaro, que ele vai ser solenemente ignorado, talvez gere até tensões políticas, a questão do prêmio Nobel, ele visa pressionar para que Lula seja julgado por uma corte internacional, como um preso político. E olha, se você quer isenção, me parece uma coisa bastante lógica de, se as provas são tão boas, levar as provas para a corte internacional. Não é? É um ex-presidente, se as provas são tão convincentes, elas vão convencer também uma corte internacional. Me parece que a estratégia, em última análise, é essa daí. E em uma corte internacional, a defesa do Lula acredita que as provas não são boas, que são frágeis e que por isso o Lula vai acabar sendo libertado. Essa estratégia não sei se vai dar certo e acho difícil no curto prazo dar certo. Mas ela serve como um mecanismo de pressão sobre o governo Bolsonaro, sobre o Moro, que agora, com o passar do tempo e com a repercussão internacional disso daí, vão ficando cada vez mais na defensiva. Lá nos Estados Unidos, a narrativa de que Lula é um preso político já é a narrativa dominante entre os setores progressistas. Não é? Então você já tem essa narrativa como uma narrativa dominante lá. Se em 2020 um progressista virar presidente dos Estados Unidos, aí a pressão internacional e o cerco aperta ainda mais. É claro que isso pode não acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer em 2020, embora a presidência do Trump esteja ladeira abaixo em popularidade. Então, existe uma grande chance do democrata vencer e existe uma chance razoável do democrata ser do setor progressista, o que significaria mais pressão sobre o Brasil. Então é isso daí que, digamos assim, anima essa perspectiva. É um caso muito complicado, é uma situação do Brasil muito complicada, mas me parecia inevitável, depois do golpe jurídico parlamentar de 2016, que Lula não seria permitido que ele se candidatasse. Por causa de como ele estava nas pesquisas. Havia um interesse em pará-lo. E a juíza recentemente deu uma declaração de que o esquema do PT mantinha o PT no poder, mostra que ela era uma pessoa politicamente motivada. Quer dizer, que ela conecta o caso do Lula à questão do poder. Que ela não usa como justificativa apenas as provas contra o Lula, que são questionáveis, no mínimo. Mas ela usa como justificativa, e aí é o que é o mais grave, e ela mostra o viés dela, que ela queria o PT fora do poder. O que não é uma decisão para o juiz. É uma decisão do povo brasileiro com voto. Se quer ou não quer. O PT, o PDT, o PSOL, o PSL. A decisão em uma democracia não cabe ao juiz. Cabe à população. Então, quando ela faz essa associação, que pode ser até a opinião dela, mas ela no lugar de um juiz, ela mostra todo o viés dela, como o Moro já tinha mostrado, e reforçou ao aceitar um posto de enorme relevância no governo Bolsonaro, já vão indicando aí. E sobre o Moro, quando ele quer acabar com essa coisa da dúvida em relação à segunda instância, porque ele quer uma coisa diferente, na verdade, da Constituição, porque a Constituição fala que apenas quando tiver transitado o julgado, em crimes que não existe perigo de violência e tal, e seria exatamente o caso do Lula, o Moro mostra que ele reconhece que existe a dúvida. E que a interpretação de que o Lula é um preso político é uma interpretação possível. Quer dizer, é um próprio reconhecimento do Moro em relação a isso, e há uma tentativa do Moro de abafar essa possibilidade no futuro.
É muito complicado esse país. Esse país está numa situação muito difícil e eu não sei exatamente onde isso vai parar. E eu digo assim, eu tenho uma certa um grau de acerto nas minhas previsões grande. O pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe disso, que eu tendo a acertar nas minhas previsões. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho muitas previsões em relação ao governo Bolsonaro nessa questão. Eu acho que tem muitas coisas em movimento simultaneamente que tornam qualquer previsão muito difícil. Por exemplo, a questão das milícias. Cada vez mais que a gente tem evidências, fica evidente a relação entre o Queiroz e as milícias. Ele passou inclusive um tempo lá, junto com os milicianos. E ele é ligado a eles. Né? Foi ele que indicou para o gabinete do Flávio Bolsonaro. Se esse julgamento for chegar nele, que eu tenho dúvidas também, porque, enfim, nós não estamos com certeza como é que isso vai caminhar, toda a família Bolsonaro e o clã Bolsonaro pode começar a ruir. Ou pode não acontecer. E o caso ser abafado e não dar em nada. E aí a gente está claramente num regime onde o judiciário está governado por questões políticas. Porque o grau de ligação do Queiroz com os milicianos já ficou muito claro. Muito claro mesmo. Aí são evidências abundantes. Né? Então vocês vejam a situação e a dificuldade que nós brasileiros estamos enfrentando hoje. Eu torço para que com a luta política e com a manifestação da população e com a pressão, a gente possa evitar o pior. Né? Evitar um caminho realmente para um autoritarismo muito grande. O pessoal acha que não, mas eu vejo o Brasil numa situação muito perigosa. Muito perigosa mesmo. O Brasil hoje vive um clima político que, dependendo do que acontecer, o caminho para as Forças Armadas assumirem o poder e dizerem que, olha, virou confusão, tem que ser ditadura mesmo, não é impossível. Não é, eu nem diria tão improvável assim. Era muito improvável há uns, sei lá, um ano atrás. Mesmo depois do golpe. Foi ficando cada vez mais provável. E agora está num cenário indefinido. E é por isso que eu digo para vocês que o que a gente tem que fazer agora é acompanhar com olhos abertos e atentos e com análises o mais objetivas que forem possíveis, sem deixar que as nossas paixões, sem deixar que os nossos vieses, que existem, sem dúvida nenhuma existem, eu sempre admiti o meu viés aqui no canal, mas sem deixar que ele contamine completamente a nossa visão. Esse é um esforço cotidiano e que não vai ser fácil para os próximos, eu nem diria anos, eu diria para os próximos 6 a 8 meses, que é quando muitas dessas coisas devem começar a se resolver. Se é que vão se resolver ou vão ficar indefinidas ainda. Né? Enfim. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.